Oi, pessoal, começando mais um ROI Concast, o nosso podcast para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com a Ana Beatriz. Oi, Ana. Oi, Tudo bem? tudo Muito bom? obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, né? É seu primeiro podcast? Não, eu já fiz outros. Ó, que legal. E aí, conta aí um pouco pra gente. A gente tava falando um pouquinho aqui da sua jornada, da tua vivência no mundo do e-commerce. Você tem uma bagagem legal aí, falando de digital também, né? E antes da gente iniciar as perguntas que a gente separou, conta pra gente um pouco da sua história. Primeiro, obrigada pelo convite, estou super feliz e honrada. Bom, eu trabalho com e-commerce, né, e marketing digital e digital, né, como um todo, já faz 20 anos, né, desde o início de carreira de estágio. Então, eu passei por empresas como Webmotors, Dafit, Mercado Livre, indústrias também como BRF, Skin Cariol, Que legal. MetLife como serviço também, né, de seguro de vida. E hoje estou na Tigre, também uma indústria. E trabalhando com diversas, sempre no digital, né? Ou com e-commerces ou com plataformas digitais, né? Então, sites, redes sociais, Web 2.0, quando a gente falava ali de saque, né? Com novas formas, né? De conversar com o cliente ali na ponta, seja um chatbot, seja uma conversa, enfim. Diversas formas ali da gente atender sempre com foco no cliente, né? Ouvindo o cliente, vendo números, vendo como a gente atendia toda essa jornada do cliente ali, né? No final do dia. Poxa, que legal. Pô, mas 20 anos você deve ter pego bastante projeto, né? Desde e-commerces nascendo, operações de armaduras, né? Sim. Quais dessas, assim, você pode comentar com a gente de que foi a que mudou muito a tua carreira profissional ou contribuiu muito, né? Todas elas ou teve alguma específica que foi desafiador, foi assim, gerou uma mudança grande aí na tua caminhada? Olha, eu acho que uma que para mim destaca muito, não só na minha caminhada, mas eu acho que como uma disrupção de cultura, né? Acho que para todo mundo foi a Dafit. Né? Ela chegou, acho que para mudar o mercado de moda, né, do Brasil. Não só do Brasil, mas como do mundo, porque ele veio da Europa, né, um novo conceito de compra, tanto online quanto você comprar roupa pela internet, né, começando com calçado, depois com roupa mesmo, né, e assim, a parte cultural, né, de você acreditar em colocar os dados do seu cartão de crédito na internet, sendo que, vão roubar meus dados, né? Ou, vou pagar o boleto, o produto vai chegar mesmo. Então, toda essa disrupção, né, de você acreditar que esse modelo de negócio e isso ia chegar mesmo na minha casa. A troca do produto também, né? Como assim? Eu vou comprar, não vai me servir? E aí? Realmente é verdadeiro, não é produto falsificado, né? Então, tudo isso, né? A gente, como pessoa física, né, acreditar nisso. As marcas acreditarem também que anunciar o produto em uma plataforma digital ia dar certo. Perfeito. Né? Nós, como profissionais, trabalharmos em uma marca assim também foi assim, nossa, eu vou trabalhar num site que vai vender calçado pela internet. Assim, foi Será que isso muito... funciona? Funciona, exatamente, assim, né? Não, então assim, também foi como profissional, com um plano de carreira também foi bem novo, né? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, assim, eu fui uma das primeiras pessoas do marketing, né, na empresa. E eu comecei a falar com os veículos. Então, assim, fui lá ali falar com o UOL na época, com o MSN, né, com o Globo.com, e ninguém acreditava também. Ele falava assim, mas como assim? Vocês vão estar anunciando um site de vendas de calçado pela internet. Uhum. Aí, sim, estamos anunciando. E ninguém acreditava, né? Ninguém sabia nem, assim, mas quanto vocês têm de budget? Quando, assim, a gente falava, né, que vinha, porque o budget era agressivo, né? Os investidores estavam vindo com um budget agressivo e ninguém acreditava, assim, ninguém botava fé. Então, para mim, esse foi um case, assim, de carreira muito importante, muito expressivo para a minha carreira. Acho que para o mercado de e-commerce, porque hoje, assim, a gente viu o tamanho que tá, viu a velocidade de crescimento que foi, né? Assim, e o conceito de startup que mudou muito, né? Foi uma das primeiras que chegou, né? Uma das primeiras startups que chegou aqui no Brasil. E Por curiosidade, ela sempre foi a gente olha mais como um marketplace voltado à moda, por exemplo. É um grande site. Sempre foi ou não? Ela nasceu um e-commerce com estoque próprio e foi absorvendo marcas para dentro?
Não, começou como e-commerce próprio. Ah, e aí foi evoluindo e se transformou no que é hoje, né? Isso, eles compravam calçados das marcas, né? Tinha um estoque próprio e foi revendendo. Depois Perfeito. começou com o conceito de shop-shop, né? Então, eles primeiro era marca, assim, eles compravam as marcas e revendiam com a loja da Fit, né? Com a marca da Fit. Depois eles começaram a criar landing pages que eles chamavam de shop-shop das marcas. Então, dentro do site da Fit, você tinha uma landing page da Capodarte, por exemplo, né? Que você tinha só calçados da Capodarte naquela landing page. Legal, era separado, então, Isso. por LP, né? Por LP. Poxa, Você tinha ali misturado também, e também tinha só da landing page ali por marca. Entendi. Aí, depois que veio o conceito de marketplace. Entendi. E aí, nessa fase, então, você falou, ó, MSN, né? Outros portais, não tinha tanta automatização na compra de mídia, né? Era no manual, tinha que negociar, pegar Media Kit. Sim, total. Assim, isso foi... Uhum. Ó, o lançamento da Fit foi em 2010. Assim, 2010, assim, faz 13 anos. Então, assim, Muda muita coisa nesse tempo, né? Muito. Então, assim, o que eram os veículos naquela época? Portais, tinha links patrocinados, tinha e-mail marketing, já tinha SEO, mas assim, afiliados, né, tinha bastante, mas ainda tudo muito, ainda assim, nessa questão de negociação, a agência entrava muito nessa parte, né, de negociação com os veículos, então era muito isso, assim, não tinha programática, não tinha ainda tudo muito. Sabe dizer, curiosidade também, se era mais difícil na época tracionar uma operação do que hoje, Sim. ou hoje é mais fácil, né? Como você enxerga isso? Porque hoje, assim, a gente fala que a gente tá pensando em tecnologia, a gente tá num cenário hoje que, pelo menos na parte de ferramenta, tem tudo. Sim. Né? Assim, versus 10 anos atrás, né? Lógico, não é fácil decolar mais, hoje tem muito mais recurso, né? Mas se você pudesse dizer, era mais difícil antes conseguir aumentar faturamento, conseguir receita ou não? Era um ritmo semelhante ao nosso hoje? Eu acho que antes tinha menos opção, né? Assim, hoje, assim, era muito blocado, né? Assim, era portais, era Google, assim, search e mídia gráfica, ali, Google Ads. Era o início ainda muito de Face Ads ali, com alguns recursos ainda, e e-mail marketing. Perfeito. Também muito no começo, assim, né? De segmentação ali de base e tal. Então, assim, a gente tinha... e era isso, né? Não tinha muito para onde fugir. E muito ainda, assim, teste AB, muita coisa muito inicial, assim, sabe? Então, Perfeito. mas, assim, você conseguia. Porque era a ferramenta que tinha, a gente... E você, assim, onde você ganhava? Na diversidade de peças que você fazia. Né? Então, a diversidade de... Então, você fazia assim, vamos fazer... Por exemplo, né, o anúncio com calçado azul, depois você fazia o calçado verde, ou você fazia com a marca X, depois você fazia com a marca Y, e era a diversidade de anúncios que você fazia, e você fazia os testes e via o que performava melhor. E aí você mandava o investimento ali, né, na diversidade de anúncios. A gente via que era isso. Perfeito. Né? Um exemplo, tá? Um exemplo. Hoje você tem milhões de ferramentas, milhões de testes AB dentro dessas ferramentas. Então, assim, você consegue uma capilaridade muito maior. Então, acho que essa é a grande diferença, né? Dos testes que você vê e você consegue um alcance diferente. E hoje, eu acho que o ganho que a gente tem é que você consegue também ter um engajamento muito maior dentro desse funil de conversão, né? Que hoje a gente não tem, que antes a gente não tinha. Então, essa conversa, porque hoje o funil de conversão, ele vai muito além. Né? E você tem um cross também entre conversões que antes você não tinha. Era muito ali, você seguia uns caminhos paralelos, né? Sim. A mídia e ali, elas não se cruzavam no final do dia. Hoje, elas se cruzam muito. E é uma análise que hoje as ferramentas também têm esse olhar, né? De você consegue ver aonde elas vão, onde elas se cruzam, mesmo dentro dos sites, né? Então, assim, por exemplo... Você faz uma mídia que o usuário ele entra no site e acessa, por exemplo, uma bota, mas ao mesmo tempo ela entrou por aqui também acessou essa bota, mas você sabe por onde ele fez a conversão de fato no final do dia. A fonte, né? E até o canal que gerou a conversão final. Isso. Né? Eu também vejo, tem muito mais recurso hoje, né? E como você lida com isso, por exemplo, numa operação que você está hoje? Porque
Você tá com se pegar um exemplo da Tigre, você tem a marca, existem campanhas de reconhecimento, né? Outras mais voltadas à venda, à conversão. Como que é gerenciar esse mix de canais, né? Definir prioridade, se vai investir mais no curto prazo, que é gerar conversão e venda, ou uma campanha mais de longo prazo para trazer pessoas novas e gerar consciência? Como que é esse gerenciamento aí no dia a dia? Tá. Ó, Acho soltei uma que pergunta que não estava na lista, né? não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que, assim, hoje a gente não tem uma só campanha para um só momento e um só Perfeito. produto, né? Eu acho que a gente tem que sempre, assim, começar. São passos anteriores. Tudo depende do planejamento estratégico que você tem para sua marca, para o seu produto, para o seu momento, né? Então, assim, eu vou pegar a da Fit como exemplo, porque eu acho que é mais voltado para e-commerce, porque hoje a Tigre, a gente não... A Tigre, ela é muito mais voltada para um mercado B2B e ponto de venda físico, né? Então, eu vou pegar eu vou voltar para a da Fit, que eu acho que é um Perfeito. exemplo que é mais... que eu acho que fica mais fácil de ilustrar. Então, hoje, por exemplo, a gente tem produtos ali que a gente precisa... Lógico, lá é tudo foco conversão, com certeza é ROI na veia e online, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que entender ali que tem categorias que a gente tem muito estoque, por exemplo, que a gente tem que desovar. Então, assim, é oferta, é desconto, que a gente tem que frete grátis e tem que, assim, em promoção, nanana. Para Então, girar para mesmo, girar né? Para mesmo. girar. Então, isso é uma Legal. coisa. Então, assim, então a gente tem... Então, beleza, esse é o planejamento estratégico. Então, a gente tem que, assim, baixar o preço, baixar a margem, e foco em promoção e frete grátis, e fazer uma cadeia que é um boom ali de investimento e awareness e conversão ali na ponta. Então, assim, esse é o planejamento estratégico. Então, você coloca ali canal de mídia que você vai ter um alcance absurdo, que você sabe que é um público que vai comprar, porque você está com preço baixo, que você está com frete grátis, que você bomba ali. Então, você faz um planejamento estratégico que, assim, você tem pelos seus dados, né? Então, assim, sempre olhando tudo que Os você tem de números, né? histórico de números, claro, Sim. né? Então, assim, todos os canais de conversão o público, né, a segmentação que você sabe que compra pra caramba, né, a base de e-mail marketing que é aquela base de promoção, que curte promoção, que sabe que vai converter no horário que vai converter, né, então você segmenta tudo isso, que é aquela base certeira que gosta de promoção e tal, isso é uma coisa. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo essa segmentação, essa campanha de mídia, você tem também uma campanha que é, por exemplo, para a categoria de home, né, de casa, que não Perfeito. é uma categoria que, assim, você está com uma super pressa de vender, mas que é uma categoria que você sabe que é um ticket médio mais alto, que não é uma categoria que é uma venda recorrente ali, porque você sabe que a pessoa não troca, sei lá, a capa do sofá dela toda hora, ou o próprio sofá dela o tempo todo, que é uma Perfeito. venda que, sei lá, a pessoa faz a cada 10 anos, não sei quanto, não tenho noção, assim, quanto tempo a pessoa troca o sofá dela, mas, enfim, que você sabe que é uma venda mais lenta, um ticket médio muito alto, mas que é uma campanha de sofá que você está vendo que está chegando sofá novo ali, que o pessoal vai... Então, você vai trabalhando, então, uma segmentação um pouco mais cuidadosa, de pessoas com poder aquisitivo mais alto, que é uma pessoa que gosta de decoração, então, uma segmentação uma pessoa com poder aquisitivo mais alto, você vai indo, que é um awareness, que é um long tail um pouquinho maior. E aí Perfeito. é uma outra campanha que você faz, que aí você tem que investir um pouquinho mais também, porque você é um nicho um pouquinho mais segmentado, então é um nicho mais afunilado, Perfeito. né? Então, assim, só que ao mesmo tempo que você está fazendo aquela campanha bombada ali, que uma segmentação maior, com um outro foco. Mas é a mesma campanha que você está fazendo aqui, só que é para uma outra categoria. Né? É um outro momento de produto, é um outro momento de categoria. Né? Entendo. Então, quando a gente faz o planejamento estratégico do ano, é assim que eu vejo, pelo menos como eu faço as minhas. Cada um faz de uma forma, né? Mas assim, eu recomendo fazer assim. Então, você tem assim, o seu planejamento estratégico do ano. Você sabe os produtos que você vai atacar no ano, o que você tem. Então, você vai analisar ali. Então, esses são os produtos core. E como que você analisa isso? O que você tem dentro de casa, como que seus concorrentes estão atuando, como que o mercado está agindo. Então, assim, política como que tá, como que o mercado está agindo, como que os concorrentes vão agir no ano, lançamento,
às vezes o concorrente compra, vai fazer algum lançamento estratégico, né? Qual que é a sua realidade também no ano, se você vai conseguir lançar produto, se você não vai conseguir lançar produto, como que está o seu budget, como foi seu ano anterior, como Perfeito. que vai estar a inflação, cenário político, cenário econômico. Então, tudo isso você tem que pôr numa conta para saber o que você vai ser capaz de fazer nesse ano. Coloca isso num cronograma e começa a ver como que você vai atuar. Né? E Perfeito. aí você vai ser, Larissa, quanto você vai ter de budget para atuar no ano e como que você vai dividir isso em 12 meses, né? E aí você faz essa linha do tempo. E aí você vai vendo ali, então eu vou fazendo isso, você vai ter os produtos que você vai atuar durante o ano. Lógico, a gente hoje, para e-commerce, a data principal é Black Friday, Dia das Mães. É o que realmente movimenta muitas marcas, né? Muitas operações. A gente tem historicamente isso, né? Sim. Você tocou num ponto que eu acho legal, né, o pessoal refletir, essa questão da distribuição do orçamento, né, da mídia. Sim. Chega uma hora que o orçamento 100%, aquele orçamento direcionado à parte de venda, performance, ela bate um teto quando você maturou, né, atingiu o máximo de público possível, mas isso não significa que é o mercado inteiro, né? Uhum. Então, assim, você tem mais possibilidades. Então, o que a gente consegue, a gente indica, né? Conforme for tendo essa melhoria, o retorno for bom, mas chegou num teto, e ampliando para novas mídias ou novos tipos de campanha que você consiga abastecer de novas pessoas que às vezes não conhecem, né? É lógico que isso vai depender, né? Às vezes você tem uma marca tão reconhecida que o que você precisa fazer é pequenos movimentos para gerar venda. Isso. Agora, tem muita marca nova e muita operação que ela está em fase de crescimento, né? Então, ela conseguir ter essa divisão que você comentou, eu também acho ideal. Acho que agora só a questão é definir qual que é o percentual, né? Qual que vai ser a prioridade por momento, né? Sim, exato. E eu acho que além disso, sabe, Felipe, uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas, elas se dão conta tanto, ficam preocupadas tanto na aquisição e na retenção dessa base, que esquecem uma parte muito importante, que é, você vai ter produto para vender? Eu acho Porque que esse é mais um ponto, né? é um ponto muito importante. Porque, assim, a gente tem que ficar abastecido de estoque. E, assim, cada operação é uma operação. Tem gente que terceiriza, né? Então, compra produtos. Tem gente que produz o produto, né? Perfeito. E tem gente que depende de fabricante. Tem gente que compra de fora, né? E revende, enfim. E a gente tem que também ficar atento a como que está o cenário lá fora. Né? Então agora a gente está assim com novas tributações, novos impostos, isso impacta Sim. no nosso preço, que impacta no consumidor final, né? Então como que está essa cadeia e como você vai se preparar? Por isso que eu falo que é muito importante quando a gente vai fazer o planejamento estratégico, que isso impacta na precificação final e impacta sim ali no seu giro e no seu planejamento estratégico, que é o preço que você vai colocar e que você vai impactar o seu consumidor na sua mídia, que vai ali, né, fazer o ciclo todo da aquisição e retenção no final. Perfeito. Então assim, gente, planejamento estratégico não é só mídia. O planejamento estratégico é toda essa cadeia, né? Eu acho que é bom sempre pontuar isso também. É analisar a operação como um todo, né? E onde a gente está inserido, né? Exato. Então, voltando um pouco para cá, você falou de ter essa visão externa também. Uhum. Você deu um exemplo de operações que compram de fora, né? Então, uma pequena oscilação, às vezes, ali até na moeda, afeta. Uhum. Um novo imposto afeta também, né? Então, assim, eu acho importante ter essa visão externa. Eu tenho a oportunidade de conhecer muitas operações. Às vezes, as pessoas elas ficam 100% olhando só para dentro da própria, né? E esquece do contexto, né? Então, poxa, tá ficando um pouco mais caro vender por onde eu já vendo. Por quê? Às vezes você tá fazendo o melhor ali naquilo que você tem, de mídia, por exemplo. Só que, às vezes, essa mídia que você usa, ela encareceu. Porque tem mais gente anunciando, por exemplo. Exato. Esse é um ponto, né? E assim, para manter esse controle, né? Quais são os indicadores, né, que você costuma acompanhar todo dia? É o padrão ali da Ana. Tem que abrir, olhar esses números para ir trabalhando no dia a dia. Tá, eu acho que assim, o que eu acompanho sempre? Dados de mercado, que independe de qualquer e-commerce, tá? É mercado econômico mundial, né? Então, assim, dólar, né? Impostos novos, o que né, sai da nossa economia, né? Então, assim, por exemplo,
né? Decretaram agora que vão ter impostos ali dos sites chineses, né? Acima de $50. Isso é bom ou ruim, na sua opinião, Ana? Já vou emendar mais uma. Como pessoa física. Isso que eu ia perguntar. Você vai falar como pessoa física? Sim. Gente, assim, eu não tirando opinião política aqui, tá, gente? Não quero, não é isso, tá? Eu acho que, assim, óbvio, como pessoa física é ruim porque eu vou começar a pagar imposto sobre coisas que eu não pagava, né? Mas eu acho que isso favorece muito o nosso mercado de quem produz aqui no Brasil. Porque a gente estava penalizando muita gente que produzia aqui no Brasil. E lojas que são brasileiras, né? Então, a gente deixava de comprar produtos brasileiros para comprar produtos chineses, né? Ou produzidos fora. E sempre porque a gente não pagava imposto e acaba saindo mais barato. Só que, ao mesmo tempo, porque os produtos aqui acabaram ficando muito caros, né? Lojas que a gente via aqui, né? Fabricantes ou lojas que vendiam aqui que eram mais baratas, eram consideradas mais baratas, não estão mais tão baratas também. Então, tem os dois lados da moeda, né? Assim, a gente acaba, assim, pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, que acabavam não conseguindo comprar tanto aqui, acabam comprando de lá, não estão conseguindo mais comprar, não vão mais conseguir comprar tanto lá, mas também não vão conseguir comprar aqui, porque aqui também ficou muito caro. Mas, ao mesmo tempo, estava penalizando aqui, porque estavam deixando de comprar aqui para comprar lá. Então, tem os dois lados da moeda, né? Sim, sim. Eu acho que é um ponto sempre delicado, né? Porque você tem essa questão de tentar equilibrar para ser justo a competição, só que, no final das contas, né? Alguém ali, alguma ponta, né, vai ser maior impactado do que outra, né? Sim, sim. Mas eu vejo que, assim, tem alguns segmentos que são realmente bastante impactados, né? Você pega a moda, né, um exemplo disso, né? E vamos ver, né, como que vai ser daqui pra frente, né? Sim, vamos ver. Assim, eu acho que a gente tem que sempre esperar pelo menos uns 3 meses para ver qual que vai ser o real impacto, né? Sim. A gente sempre fala que todos os testes, eu sempre espero assim, vamos ver 3 meses qual vai ser o real impacto de tudo isso e os resultados, né? Mas eu acho que sempre tem dois lados da história, Sim. né? Então, mas assim, como pessoa física, a gente sempre pagar mais é ruim, né? Assim, qualquer tipo de imposto que a gente tem que pagar mais é ruim, mas tem os dois lados da moeda, então vamos ver como que vai ser, né? Legal. Você comentou dos dados, né? Que a gente estava falando. A gente vai falar aí dos indicadores, mas a questão dos dados, eu acredito que você acompanhe relatórios, reportes no mercado. Tem algum que você considera bastante importante para qualquer gestor de e-commerce acompanhar, que é disponível no mercado? A gente tem aí, vou falar um que é o Web Shopper, você tem ali como, né, todo ano solta. Tem alguns outros, mas você costuma acompanhar? É importante na sua visão? Você indica outros? Sim. Eu gosto. O Web Shopper, para mim, acho que é o principal, né? Deixa eu ver quais mais que eu gosto, assim, de voltado para e-commerce. Bom, Comscore eu gosto. Tem algumas newsletters que eu sigo, que é o e-marketers. Eu Legal, gosto muito. Gosto também. Muito. E lá, assim, eu acho que eu concentro praticamente todas as minhas informações lá, porque eles são muito completos, né? Eles trazem muitos dados, muitas informações. E tem 2 pessoas que eu sigo, na verdade 3, né? Que eu sigo, que eu gosto muito, que é a Marta Gabriel. Assim, Legal. Cara, eu acho ela muito, muito fantástica. O Rafael Kiso. Já foi convidado nosso já também, mandou nossa, muito bem. Nossa. E eu gosto do formato que eles trazem de informações, assim, em gráficos, infográficos, acho que é muito didático, né? Então, o Rafael, ele vai muito nessa linha, né, de dados, né? Sim. Você pega ele falando você pega qualquer pessoa falando de mídias sociais, criação, comunicação, que é importante, né? Ele vai ele vai 100% em dados, né? Sim. Qual mídia social converte bem para segmento X, segmento Y, ações que você pode fazer de maneira prática, sempre baseado em dados, né? Sim. Também o Felipe Moraes, que eu gosto muito, que por sinal é meu irmão, né? Então, acho que também tem... Ele é um meu grande ídolo, assim, por ele que eu sigo. É o de planejamento? De planejamento. Ah, Filipão, conheço, eu tenho contato dele aqui também. Sim. Ele foi por ele que eu tô nessa carreira, né? Que legal. Seguir os passos dele.
Ele, assim, não é tanto de e-commerce, mas eu sigo ele mais para essa questão de planejamento, que eu acho que esse passo anterior que todo mundo tem que ter, independente de que área que segue, eu acho que é importantíssimo a gente ter esse fundamento de planejamento para fazer qualquer coisa, né? Então, aprendo muito com ele. E o mundo do marketing, que eu acho que também é Com certeza, sensacional e também traz muito fundamento para qualquer coisa que a gente tem que fazer, né? E muitos dados. Uma observação legal, hein? Quando eu estava iniciando minha faculdade na área de multimídia, eu vi um conteúdo do Felipe de planejamento estratégico no YouTube. Que eu usei, assim, de pesquisa para o trabalho, ó. Olha, que top. Você vê que legal? Olha só, então, ele né, incentiva. Eu tô nessa área por causa dele. Que legal. E essa parte dos indicadores, que é importante, né? Existem os indicadores, né? Que todo gestor acompanha no e-commerce, mas como que você faz a avaliação? Poxa, isso aqui, eu vou olhar aqui, ROAS, por exemplo, né? Até quando tem um ROAS alto é muito importante. Ou, poxa, agora a gente precisa abrir mão um pouquinho e olhar um pouco o crescimento de base de usuários ou faturamento, sabe? Sim. Ter esse jogo de olhar o que realmente é o sucesso. Como que você interpreta? O que é bom, o que é ruim? Tá. Assim, como que é o meu dia a dia, né? Quando estou atuando no e-commerce, né? Eu deixo assim, o meu GA, ele fica aberto 24 horas. Eu não fecho, na verdade, assim, né? Porque eu acho que a gente tem que ficar alerta o tempo todo. Principalmente quando a gente fala Quando a gente tá falando de site, você ainda tem uma flexibilização ali. Mas e-commerce, assim, caiu, cara, você tá perdendo venda. Não tem, assim, não tem justificativa que faça. Então, assim, você tem que estar no ar o tempo todo. E tem que ter uma empresa assim, uma empresa ou uma pessoa, né, interna, enfim, alguém que fique olhando isso para você, alguém de TI, né, que fique olhando e monitorando isso, assim, acho que é primordial, né, assim, uma equipe de TI, uma pessoa de TI que fique vendo isso para você. Então, assim, o primeiro indicador que eu acho que é primordial é acessos no site, porque a partir do momento que cai, né, aquele gráficozinho, caiu o acesso no site é porque alguma coisa errada tem, né? Perfeito. Então, o primeiro indicador é acesso no site, né, que eu vejo. Então, acesso no site, taxa de rejeição, que agora é taxa de engajamento, né? No GA4 mudou o nome. Então, taxa de engajamento, que eu acho também, assim, que a partir do momento que você tem uma taxa de engajamento muito baixa, né? Alguma coisa errada tem também, porque o pessoal está entrando e saindo. Se a taxa de rejeição alta, vai impactar no seu custo de marketing, né? Isso, total, sim, né? Ou alguma coisa... assim, ou o carregamento da página tá... alguma coisa errada tem no site, né? Algum conteúdo, né? Alguma clique não tá funcionando. Então, assim, alguma sim, coisa que vai impactar ali na sua taxa de conversão. Que aí a taxa de conversão, para mim, além do ROI, né? Do ROI e tal, é o principal. Então, as duas principais, para mim, indicadores é taxa de conversão e ROI ou ROA, né? Não sei como você chama. Para mim, são os principais, né? Perfeito. Então, assim, e aí, assim, eu tenho uma planilha gigante de taxas que eu analiso durante o dia, mas é aquilo, é super flexível e cada um analisa de uma forma, né? Mas eu acho que esses são os 4 principais que eu acho que todo mundo tem que ter dentro da sua análise diária, de minuto a minuto, assim, que tem que estar toda hora ali dando uma olhadinha, né? Outras que eu acho que eu analiso o tempo todo, assim, é tempo de permanência no site, porque, assim, se a gente vê, assim, que a gente tem um tempo médio ali que a pessoa está navegando. Mas se ela ou está muito rápida e a conversão está baixa, é que alguma coisa está errada também. Porque ou a pessoa não está achando o produto, ou se está muito alta e a taxa de conversão também está baixa, porque a pessoa também não está achando o produto, né? Então, assim, isso quer dizer o quê? Que você tem que posicionar seus produtos melhores, ou porque, às vezes, você subiu os seus produtos no site e o produto que está sendo mais buscado, ou o seu melhor produto está lá na última página, por algum motivo. Pode ser um erro do site, ou porque, sei lá, algum descuido, ou você não percebeu, ou sei lá, por algum motivo está na moda um produto que você não percebeu e ele está lá na última página, né? Sei lá, e aí você tem que subir ele para a primeira. Sim. Enfim, qualquer coisinha que a gente sabe, né, que por 5 minutos dá um boom e aí seu produto tem que estar ali na home, né? A gente nunca sabe o que acontece, né? Algum meme que sobe e aí está sendo muito buscado. Então, são essas coisinhas que, assim, a gente tem que navegar na onda, né? Que, às vezes, por algum motivo, em 5 minutos, um produto bomba e é o seu, né? E a gente tem que sempre estar antenado com isso. Então, esses monitoramentos, né? Então,
Para mim, acho que esses 5 são os principais quando você fala de plataforma, né? Perfeito. De plataforma. Quando a gente fala de mídia, né? Então, assim, a gente tem também, né, os básicos. Então, o CTR, quando a gente fala ali de... Então, você tá vendo ali, né? O Os percentual de cliques, né? O clique, né? percentual de clique, né? A gente tem ali os do Google, né? Então, quando a gente vê ali dos cliques, aí os valores de CPC, para você ver, né, como que se aloca melhor, o CPA. Então, isso ali é todos os... Eu acho que tudo que tá no Google Ads ali, na ferramenta do Google Ads, acho que todos a gente tem que monitorar. Também é super legal a gente... Não tô falando para ficar 24 horas olhando as ferramentas do Google Ads, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, é sempre bom ficar de olho, porque ali a gente sempre tem uma oportunidade de dar uma mexidinha ali nos valores das palavras-chave, dar uma mudada nas palavras-chave, nas campanhas, né? E qual que é a janela que você acha o ideal? É que isso pode variar de tamanho de empresa, né? Tem empresas que mensuram resultado de venda por minuto, por exemplo, né? Outras numa janelinha um pouco maior. Eu acho que essa é uma pergunta legal, por quê? Eu já vi pessoas mensurando diariamente, né? Então, às vezes, o teu retorno de investimento ele é bom, ele é alto, às vezes ele é baixo, às vezes você tem um dia que o CPC ele subiu muito, às vezes ele desceu, e aí a gente chega na seguinte conclusão, né? Se você fizer uma análise muito isolada de um período muito curto, pode ser que você tenha uma impressão que o seu resultado ele não é bom, né? Você fala, poxa, meu resultado não tá bom. Só que em uma janela maior, pode ser que o seu resultado ele seja bom, porque você vai ter picos, né, melhorias. Tem um período, uma janela de tempo que você costuma olhar e falar, poxa, eu vou analisar como que eu realmente avalio se essa operação tá boa. Semanalmente, 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses. Eu sei que isso envolve o ciclo de venda também, né? Sim. Principalmente você passou por moda, eu acho que é mais... tem aquela questão do giro, né? Na Tigre você falou que o modelo de operação é mais voltada Pro físico, né? a um B2B, É um seria? B2B, é um B2B. Provavelmente compras maiores com um ciclo de venda diferente. Maior, diferente. Eu acho que aqui eu acho que envolve vários fatores, na verdade, né? Além do ciclo de venda, tem o budget que você tem, né? E assim, por exemplo, se você fala pra mim, eu tenho tipo R$100 pra investir. Aí eu falo, então assim, a gente não dá pra demorar muito pra gente ver o Sim, tempo, né, sim. que você tem, né? Porque assim, vai assim, R$100, assim, e depende do canal que você vai. Então assim, depende do canal, depende do budget que você tem e do ciclo de venda e do produto. Porque às vezes você tem R$100 pra vender um produto que é de R$1.000, tipo, então assim, de repente você fala assim, cara, nem investe. Sim. Sabe, vamos ver o que a gente faz em outro canal, assim, às vezes você fala, sei lá, às vezes você investe R$100 no Instagram, tipo, esquece, nem precisa ver porque vamos deixar rodar. Você fala, não, vamos em patrocinado, então, cara, vamos fazer uma coisa muito minuciosa para ser muito certeiro. Então, assim, vamos ficar, tipo, de minuto a minuto, se não deu certo essa palavra, muda, tá? Então, assim, depende muito, né? É difícil falar, assim, né? Então, eu acho que, assim, quando você vai investir em mídia, eu acho que tem que estudar bastante, assim, é isso que você falou, né? Assim, por exemplo, qual que é seu ticket médio? Você tem que fazer uma planilhinha, sabe? Fala assim, qual que é seu ticket médio, né? Em quanto tempo, mais ou menos, você vende seu produto? Que é isso que você falou, né? O seu ciclo de venda. Estudar um pouquinho quais são os canais que mais você converte, assim, qual é mais certeiro que você vende, com o histórico que você já tem, né, de venda, assim, né, do que... E, assim, vai no que é mais certo que você vai vender. Se você tem pouco dinheiro. Se você tem mais dinheiro e você pode arriscar mais, você tem a possibilidade de testar mais. É verdade. Você testa, né? Então, eu acho que esse é mais ou menos o caminho. Porque não tem uma fórmula. Não existe fórmula, gente. E quem vende fórmula, sai fora. Exatamente. Gente, dica de ouro. Não existe fórmula no e-commerce, não existe fórmula para mídia, não existe guru, não existe nada. Gente, porque é isso. Existe cada dia sai uma ferramenta nova. Cada dia existe um meme novo que muda a forma de todo mundo trabalhar. Então, assim... O consumidor em si, né, também, né? Você pega as gerações, né? Então, tem a nossa ali, cada geração vai consumindo de uma forma de comprar, canal que ele mais interage. Eu acho que isso muda também, né? Pra caramba. E pensando um pouquinho em gente, equipe, né? A gente falou de indicadores, ferramentas, mídia.
Como que é agora o dia a dia e a tua relação com as pessoas, seja dentro da empresa, né, do seu time, quanto as agências que te apoiam, né? O quão importante é essa parte, né, de se relacionar bem e ter bons parceiros. Como que é isso também? Tá. Eu acho que depende muito também da sua necessidade, né? Então, por exemplo, e-commerce. O seu negócio é pura performance. Você precisa de parceiros de performance. Se o seu negócio é mais focado mais em branding, estratégia de comunicação, vá para parceiros de branding, estratégia de comunicação. Isso é muito importante. Parece óbvio, né? Mas não é no dia a dia. Se o seu negócio é criação de conteúdo, redes sociais, relacionamento, vá para um parceiro de relacionamento. Parece muito óbvio falando, mas na hora que você vai atrás de um parceiro assim, a gente hoje tem parceiros que estão a fim de fazer tudo, mas às vezes não é o core da pessoa. Entendo. Isso atrapalha muito o seu dia a dia se você contrata alguém que não é o core da pessoa fazer aquilo, né? Então, e principalmente para performance, porque você tá assim, é dinheiro puro, né? Assim, você investe dinheiro para ter retorno. Se você contrata alguém que não é o core da pessoa, que por mais que ele tenha boa vontade de fazer, e eu sei que o cara conhece, mas não é o core da pessoa, te trazer retorno em venda, não contrate. E posso abordar um ponto que eu tenho muita experiência em ouvir as pessoas nesse ponto, né? Existe, né, ainda uma confusão em entender o que cada empresa faz, né? Então você tocou num ponto interessante. Às vezes tem empresas que buscam uma empresa de gestão de redes sociais esperando vendas. E a gente sabe que é uma outra especialidade. Gerar reconhecimento, às vezes, engajamento. Até gera uma certa venda, mas de forma indireta. Sim. Da mesma forma que você tem a galera de performance ali, que é mais voltada à venda, né? Que é o nosso caso. E dentre outras, tem gente boa pra caramba. Mas acho que vale muito entender o que essas empresas fazem no ecossistema do e-commerce, né? Para que serve a utilização e usar aquela operação? Exato. Para isso, para aquilo. Eu já tive esse caso assim que você vai falar, poxa, você entra numa operação, aí aconteceu uma série de mudanças e cai nessa que você falou, né? Poxa, contratou seja um profissional, né? Ou uma empresa com foco, só que o que ela faz é outro. Então tem que tomar muito cuidado na hora de decidir, né? Avaliar muito bem a especialidade, né? Sim, exato. Porque senão, assim, você vai com uma expectativa e não vai ser entregue. Você vai se frustrar e aí depois vai culpar a agência de uma escolha que, assim, a agência vai tentar fazer, ela vai tentar te ajudar. Sim. E, assim, as agências sejam honestas também. Tudo bem você não ser bom. Senão você vai também se frustrar, entendeu? E, assim, eu acho que vai no micro, sabe? Vai no micro, vai num fornecedor especialista naquilo que você precisa. Porque aí vai ser bom para todo mundo. Como que você vê a evolução agora dessas empresas nesses anos? Você consegue lembrar de cada fase? Poxa, Felipe, no começo eram agências X, depois consultorias, agora as especializadas em tecnologia, performance. Como que foi na tua jornada lidar com esses fornecedores? Olha, o que eu sinto é que assim, a gente, no passado, tinha aquelas agências gigantescas, enormes, né? Super renomadas, que precisaram aprender, que são assim, para campanhas publicitárias, são maravilhosas, continuam sendo, e são Perfeito. referências. E são caríssimas para... que são, assim, agências que... Minha percepção, tá? Que são para indústrias e marcas que conseguem pagar para isso, né? E que pequenas marcas, assim, se fazem referência e querem ser, se espelham, mas não sabem que não conseguem contratar uma agência dessa, né? Então elas ficam ali, né? Nossa, quero ser, vou fazer igual, mas não conseguem. Então acho isso ótimo. Mas mas que também não são empresas que hoje, para serem empresas digitais, são referência, assim. Quem quer falar, não, quero trabalhar a parte de marketing digital da minha empresa. Não querem contratar empresas grandes assim. Porque não são referências de marketing digital, por exemplo. Né? Entendo. Essa é a minha percepção como marketing digital de empresas, tá? E mesmo empresas grandes.
E aí, quando você vai para as empresas medianas, para as agências medianas, eu vejo que elas correram atrás mais do rabo, assim, sabe? Tipo, não, vamos se ir atrás, Renovar, né? se renovar. Elas se juntaram, né? Então, você vê assim que hoje as empresas elas se juntaram com muitas agências menores, né? Então, fizeram grupos, né? Então, hoje você vê assim que mesmo as agências grandes, elas estão agora em grandes grupos com agências menores, que são especialistas em digital, né? E aí, agora, vocês falam assim, então a gente tem o braço agora, que é a nossa agência tal, que é a agência de digital, que vai nos ajudar, e elas se integram internamente. Então, tem a agência core ali, que faz a parte de estratégia de agência, e a agência menor, que é a agência de digital. Mas que, às vezes, funciona. Eu já tive agências que funcionaram e agências que não funcionam, que mesmo elas sendo do mesmo grupo, são completamente separadas. São metodologias, pessoas, ferramentas até, né, temos as mesmas no mercado, mas eu vejo muito questão de metodologia e o tipo de operação, né? Sim. E se encaixa, né, para a operação do e-commerce em si ou da marca, né? E assim, e as que são nativas digitais não conseguiram chegar no nível de campanhas. Assim, então, você tem muitas, assim. E porque também não tem que ser, sabe? Entendo. Né? Então, assim, eu senti assim, muita evolução, muita gente tentando ser o que não era e evoluíram, mas que, ao mesmo tempo, tem gente que cada um ficou no seu quadrado e tudo bem também. Porque é isso que eu falei, não tentem ser o que não dá, porque não vai dar certo. E vai ser frustrante pro cliente. Só que tá confuso, porque às vezes o cliente, ele não entende isso. E para ele precisa de um fornecedor que resolva os problemas dele, né? Então sejam honestos, assim, porque às vezes o cara vai lá e vende uma coisa que não é, e aí a longo prazo, cara, dá problema. Só dá problema, né? Então, assim, o que eu sinto é que, e ao mesmo tempo, né, conforme você vai vendo, surgiram muitas empresas pequenas que prestam serviços específicos e que dá muito certo. E que estão se acoplando a empresas grandes, né, agências grandes. Então, você vê assim, por exemplo, influenciadores. O que está saindo de empresas específicas só para fazer essa curadoria de influenciadores. Tecnologias também, né? Exato. Eu acompanho muito a Brand Lovers, né? Uhum. Que é uma ferramenta para fazer essa gestão dos micro-influenciadores, né? Só que qual que é a diferença que eu vejo hoje? A ideia é transformar também fãs da marca em influenciadores. Aí. Tipo, é um modelo diferente do que era. Então, em vez de você ter aqueles micro-influenciadores que já têm uma certa audiência, pessoas comuns que são fãs de marca, da marca, pode divulgar a marca, por exemplo, e receber por isso, né? Aí. Como um afiliado, como um influencer, por exemplo. Olha que legal. Tá vendo? Então, você vai ganhando, né? Vai fazendo a pessoa se desenvolver e ganhando um amante da marca, né? Assim, exatamente. É super legal, então. E aí, então, eu acho que isso tá fazendo crescer também, tá virando um negócio, né? Com certeza. Então, é isso. Então, eu vejo isso também virando uma profissão, né? Então, profissionalizando esse tipo de nicho, né? Perfeito. E agora, sim, pegando um pouquinho mais numa parte técnica, né? Uma mudança que a gente está tendo aí, Google Analytics, que a gente conheceu há anos, né? Sim. Saindo. Ai, meu Deus. E aí pro GA4, né? O que você tem visto de pontos positivos nessa mudança? É algo que vem para simplificar a vida do gestor, na sua visão? Ou é algo ainda que precisa ser mais aprofundado, né? Estudado? Porque é uma mudança que vai ser para todos, né? Não é para um só, né? A Google já determinou isso. Quando que é? Acho que é mês que vem já? Fica em maio, junho? né? É maio, junho. É maio, junho, é. Exato. Sim. Como você tem visto isso? Olha, eu não sei falar muito tecnicamente, tá? Não conheço a fundo, assim. A gente mudou desde o ano passado, porque o pessoal... Assim, lá na Tigre, né, a gente tem uma estrutura de squad web, em modelo ágil, que a gente estruturou, assim... E a gente tem uma equipe de desenvolvedores muito à frente, assim. Eles são muito pra frentex, né? Então, eles já mudaram isso em maio do ano passado. Não, vamos mudar, porque daqui a pouco vai mudar. Daqui a um ano. Poxa, mas já foi extremamente ágil, né? Mudou um ano antes. Não, eu adoro, assim. Eu falo, não, beleza, vamos, que assim... Não, daqui a um ano a gente já tá preparado. Eu falei, beleza. Mas eu não entendo muito tecnicamente as mudanças, tá? Do GA. Então, não sei nem se eu vou conseguir te responder muito isso. Mas, assim, o pouco que eu vi, eu acho que ficou, assim, muito mais leve, muito mais fácil de navegar.
ali. E o que ele disse, assim, que as funcionalidades que trouxeram, principalmente para SEO ali, para o Tag Manager e tal, ficou muito mais simples para ele, como desenvolvedor, mexer. Então, assim, quando a gente estava fazendo, geralmente, assim, na nossa estrutura, na nossa governança dos sites, né, a gente tem a metodologia que a gente faz, né, são sprints de 15 em 15 dias. Então, Perfeito. uma vez a cada 15 dias, a gente faz as nossas plannings para ver o que a gente vai fazer nas próximas sprints, né? Então, a gente senta, faz planning de 2 horas e a gente vai vendo evento a evento para ver o que tem de oportunidades da gente melhorar ali na navegação do site, né? De ver assim, isso está indo bem, isso não tá, vamos criar um evento novo, né? E para ver ali toda a jornada do usuário. E assim, com o GA4 ficou muito mais simples da gente ver isso, desde a criação dos tagueamentos ali, né, de toda essa parte, até da visualização dos resultados, assim, Sim. sabe? Então ali, desde a rolagem das páginas, a gente tagueou todas as rolagens, tagueou um monte de coisinha. E a gente foi vendo, cara, olha isso. A gente viu ali, tipo, os resultados, comparando um ano com o outro, assim, a parte... E aí eu consigo te responder até isso. Não, essa parte técnica, não sei se isso vai ser muito claro, mas até a parte, assim, de comparação de um ano com o outro, dos relatórios, dos eventos, de como a gente conseguiu taguear, cara, tá muito melhor. Então, eu acho que, assim, para nós, assim, usuários que não somos técnicos, mas a gente consegue ler os insights, foi muito melhor. Eu vejo que essa questão da interface, ela vai simplificar muito, né? Na verdade, toda versão, né, que a Google lança, ela tenta simplificar aquela tecnologia que ela já tinha, né? Tem essa questão de fazer esses mapeamentos, conectar por evento, uma série de itens, mas eu vejo com bons olhos também. Eu acho que é um ponto aí relevante. E um assunto assim para a gente fechar, né? Em relação a tendências e atualizações, né? Então a gente tem uma galera aí que está no mercado de e-commerce também. Quais fontes aí você considera ideal para se manter atualizado na profissão, né? Tá sempre envolvido, seja evento. Eu sei que você vai falar e-commerce Brasil VTEX Day já, né? Mas existem outros caminhos também complementares que você considera legal aí para o pessoal? Sim. Eu acho que aqui tem 3, acho que eu estou acompanhando muito, que é o Web Summit. Legal. Que vai ter agora no Brasil, mas eu já acompanho de Portugal, que, assim, tá saindo muita coisa legal. Muita coisa, assim, que eu acho que 2 assuntos que eu vejo que tá muito, assim, em alta, que é o SaaS, né? Que são os sistemas SaaS, assim, tudo na nuvem, né? E como que isso vai ajudar muito a gente com essa parte de tudo na nuvem, tudo como que isso facilita, né? Todos os sistemas tipo Netflix. Redução de custo, né? Também, né? Né? Com implantação, servidor, uma série de itens, né? Isso. E essa parte de sustentabilidade, gente. Assim, eu acho que é uma parte, assim, pode não estar... assim, parecer que não está 100% ligado aos nossos negócios, mas tá, gente. Essa parte, assim, de meio ambiente, de energia limpa, de diversidade, de inclusão. Então, assim, é uma pauta que está em quase, sei lá, quase não, né? Mas, assim, pelo menos em 30% de todas as palestras que vai estar no Web Summit agora, né? E é um assunto extremamente pertinente para todo mundo tá, né? Legal. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa estar muito ligado. E é o assunto da vez e precisa estar em todas as nossas falas, né? Então, acho que isso é importante. O SXSW lá de Austin, né? Que teve agora em março. Março foi. Então, esse também, assim, sai muita coisa legal. De conteúdo, legal. De novas ferramentas. Muito mais voltado à tecnologia também, pro mercado Não, ele digital. não é tanto de TI, ele é mais de conteúdo mesmo. Então, legal. De coisas assim, de como a gente cria conteúdo, como que o pessoal tá absorvendo, como que a gente conversa com os clientes, como a gente conversa como se relaciona, sabe? Legal. Como que a gente leva essa parte de live commerce, sabe? Como que a gente chega nas pessoas de uma forma leve, né? Então, isso é muito legal. Assim, falou de metaverso, falou de uma série de coisas, né? Assim, pode estar muito à frente do que o Brasil tá? Pode, mas assim, é a tendência. São tendências, né? Perfeito. Então, acho que é importante a gente saber. E a NFR, né? Lá que acontece em Nova York também. Assim, eu sei que eu tô falando de um monte de coisas que estão fora do Brasil, mas assim, tem um monte de empresas
que vão para lá e fazem online aqui, ou que transmite online. Então, no LinkedIn, um monte de perfil, um monte de gente que vai e fica falando, sabe, o que acontece. Então, dá para seguir. Então, assim, não é nada... Um monte de coisa gratuita, Você pega sabe? pequenos resumos Sim, ali que já ajudam que muito, né? ajudam. Um monte de gente que vai e faz sabe, tópicos. O que teve nessas palestras? E, às vezes, assim, uma pessoa que fala, que, tipo... um palestrante que faz um resumo, assim, que, cara... resume praticamente a feira toda, sabe? E às vezes é um expositor que já vale a visita, sabe? Então, assim, a gente Sim. não precisa ir até lá, sabe? Acho que é só acompanhar mesmo e seguir algumas pessoas, alguns palestrantes que depois você conhece lá e vai seguindo. Então, assim, vale muito a pena. Eu acho que esses 3 eventos, eles estão dando tendências de tecnologia, de e-commerce, de varejo, né? Legal. Muito assim, que às vezes é muito fora da nossa realidade, né? Eu acho que a gente... talvez não aplique nos nossos negócios, mas, assim, fica de ideias e fica, assim, de informação, né? E talvez, assim, não se aplique agora, né? Mas daqui a alguns anos, Quem sabe, né? pelo menos você já tem esse conhecimento, E né? fica de ideia, assim, inovadora, sabe? Eu acho que a gente tem que ter sempre essa mente, sabe? Inovadora. E trazer coisas, assim, para não fazer mais do mesmo. A gente tá lá, puta... Porque eu acho que muito empreendedor cai nessa, né? De falar, cara, eu tô vendendo mais, tem um monte de gente vendendo a mesma coisa que eu, o que eu posso fazer de coisa nova? Sim. Cara, pode ter um insight nisso. Às vezes é uma forma de vender nova, uma live que você faz, um jeito, um vídeo no Instagram, um vídeo no TikTok que você faz diferente. Cara, você já tá inovando, sabe? Legal. Acho que é isso, né? Boa dica, Ana. Ana, quais são seus contatos? Como o pessoal que tá assistindo a gente aí pode se conectar com você? Cara, assim, vocês podem, assim, meu e-mail é... Posso passar assim? Com certeza, aqui, ó. Meu e-mail é bia.morais, com @gmail.com. Meu LinkedIn, eu também acho que tá /bia.morais, né? linkedin.com/bia.morais. Então, gente, fiquem à disposição. Depois, se quiser, eu também te passo. Não sei como que... A gente pode deixar aqui na descrição do vídeo. Do vídeo, tá? E eu queria muito... Posso deixar só uma mensagem Claro, final, por favor? à vontade. Gente, assim, eu acho que em toda a minha carreira, né? E eu acho que hoje a gente também tá falando muito disso. Assim, sempre quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, todos os planejamentos, tudo que a gente falou aqui, sempre ouçam o cliente. Eu sei que parece muito besta o que eu tô falando, né? Mas, assim... É a base, né? É a base. É a base, assim. Ouçam o seu cliente. Parem de fazer o que vocês querem fazer pro mundo. Porque se parece muito besta o que eu tô falando, mas é verdade, faz todo sentido, sabe? Ouçam o que eles estão te falando, ouçam o que eles querem e estejam presentes onde eles querem comprar o seu produto, né? Às vezes você fala assim, o cara tá te pedindo pelo Instagram, vende pelo Instagram, sabe? Hoje, assim, os meios de pagamento, eles estão assim, você pode mandar um link pelo Instagram, é seguro, sabe? Façam, assim, estejam presentes onde eles estiverem, sejam flexíveis, né? Entendam, ouçam e sejam flexíveis e estudem a jornada, vejam onde eles estão para vocês estarem presentes, né? Eu acho que isso é muito importante para você ter sucesso no seu negócio. Perfeito. Eu acho que essa é a mensagem principal, assim, sejam flexíveis, que eu acho que vocês vão ter sucesso com certeza. Fechou, Ana. Obrigado aí por ter aceitado novamente o convite. Foi incrível aí conhecer sua história, pegar um pouco da tua visão. Eu tenho certeza aí que vai ajudar muita gente que está acompanhando a gente aqui. E para você, se você gostou desse episódio, deixa teu comentário aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal também, que a gente sempre vai trazer gente muito fera de mercado aqui para conversar com a gente sobre e-commerce, marketing, gestão e operação. Te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.